Boa noite! Mais um Saideira Podcast neste mundo de meu Deus, comigo, este humilíssimo nordestino que vos fala, André Rodrigues, e ela, maravilhosa, divinal, Cristalzita, como é que você tá? Maravilhosamente bem, um pouquinho estrupiada, destruída, mas muito bem, graças a Deus. E claro, amando estar aqui de novo, Que né? coisa linda. Cansada de filho e televisão, que cansa, né, Cristal? Maria, aí você junta a televisão, aí você junta a casa, você junta o filho, você junta o marido, você... Nessa senhora, credo em cruz, tô precisando de férias já. Como você consegue, eu não sei. Mas talvez esse cara que está aqui conosco hoje saiba. As mulheres sempre conseguem. Tem esse detalhe, elas sempre conseguem fazer 2, 3, 15 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei, eu sei pouca coisa da vida, Cristal. Eu acho que uma das minhas grandes qualidades é a consciência da minha retumbante ignorância. Mas esse cara que está aqui conosco, eu tenho certeza que ele tem resposta para muita coisa. Carlos Eduardo Trindade. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Como é que você tá? Boa noite. Boa noite pra galera que tá assistindo a gente. Boa noite, Cristal. Boa noite. Prazerzaço estar com vocês aqui. Eu tô bem, cara. Tô super bem. O dia hoje foi agitado, corrido, nervoso, mas sextou, né? Então, tá tudo bem. Então não tem problema Sextou, nenhum. mas sextarás? Sextarás em algum lugar, né? Tá ótimo. Dura no meu caso, que sextou e não sextarei. Não, mas filho é padecer no paraíso. Bota pra descer no paraíso. Não tem problema nenhum. Quanto a responder todo esse mundaréu de perguntas, saber a essência da vida, o cálice graal, pra onde nós vamos, de onde eu fui, pra onde eu vou, chama outro, cara. Não, mas tem resposta pra tudo isso, não. Não, há de ter. Se não tiver, a gente inventa, né? A gente inventa porque é aquela tal história. Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Pronto, Se a gente inventou os barulhos que o dinossauro faz, por que a gente não vai inventar a resposta para as coisas? Isso é um bom ponto. Vem cá, Trindade, passa o seu currículo pra gente, porque o seu currículo é um troço de dar medo. Eu falava pra você, um dia eu vou imprimir seu currículo pra bater nas pessoas, porque de fato é um currículo caudaloso. Passa pra gente, Pizifio. Não, você tá de sacanagem só porque remonta ao tempo de Moisés, né? Então a gente começa lá atrás, em 1800 bolinha. Eu sou físico, pasme, existe física no mundo. Eu sou físico. E fiz pós-graduação, mestrado na área nuclear. Físico nuclear, pois. Físico nuclear. Meu primeiro contato com Goiânia, infelizmente, pela situação, foi na época do acidente do Césio 137, aqui na região. Mas eu vim rapidinho, conheci, trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisas Energéticas Nucleares, IPEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil. E eu trabalhei 7 anos com pesquisa, desenvolvimento, submarino nuclear, construção de Angra 1, Angra 2, algumas coisinhas que a gente andou aprontando para a Agência Internacional de Energia Atômica. Aí eu mudei de áreas e fui para a empresa. Aí eu fui contratado por uma consultoria, porque eles queriam um cabra que entendesse de tecnologia e que pudesse modificar empresas usando tecnologia. Mais ou menos do que o pessoal chama hoje de transformação digital. Isso em que ano, Trindade? Década de 90. Década de 90. 93, para ser preciso. Aí eu fui fazer administração, fiz pós-graduação em administração, depois fiz pós-graduação em e-business e e-commerce nos Estados Unidos. Depois fiz uma outra pós na Universidade da Virgínia. Fiz empreendedorismo numa escola de Boston, que é a Babson School. Depois fiz mais algum curso e aí continuo estudando sempre. E aí o último curso que eu fiz, não o último, mas um dos últimos, foi gastronomia. Que daí eu falei, não, no meio dessa bagunça toda de trabalho, não sei o que, eu também vou me meter na cozinha, porque a cozinha desestressa, né? Depende. Não, desestressa. Quando você está lá estressado, não sei o quê, pega um pedaço de picanha e vai cortar. Pronto. Você Deve estressar menos do que física nuclear, né, bicho? Não, física nuclear é zen, cara. É zen noção. É zen noção. Só dizer, o Augusto, o áudio do Trindade tá bom? Ou ele precisa falar um pouquinho mais perto do mic? Se quiser, a gente puxa assim e fica... Alô? Tá bom, né? Tá bom? Gostoso, tá massa. Então tá bom. E Trindade,
O Augusto, eu estava falando com o Augusto, e o Augusto me dizia, o Trindade manja tudo de metaverso. Não tudo, né? Porque o metaverso é novo, a gente não tem noção ainda do como isso vai impactar a vida da gente, como vai ser a transformação. Mas, uma coisa eu já te digo, a internet causou uma revolução na vida das pessoas. Hoje em dia é impossível você pensar fazer alguma coisa sem internet, desde pedir comida até pagar a conta. O que você quiser, você precisa da internet. Para daqui, provavelmente, alguns anos, vai ser impossível viver sem o metaverso. Olha, antes da gente entrar no metaverso, você levantou uma bola que eu acho muito interessante. Tem como a internet global, sair do ar? Alguém tirar do ar a internet? Tem. Como? Dá a letra aí pra gente tentar. Vamos dar as ideias. O Putin, por exemplo, com o pessoal dos Estados Unidos, da China, eles têm como fazer. Qualquer grande onda eletromagnética derruba toda a eletricidade e aí você tem como. Aqui no Brasil, o mundo fica sem... Derruba tudo. Mas isso no caso de um holocausto, de uma guerra, de proporções nucleares, não sei se tem tanta probabilidade assim, mas algumas regiões podem ser afetadas. Ataque cibernético pode ferrar a internet. Não sei se vocês lembram, mas nós ficamos sem WhatsApp aí um tempão, anos atrás. O ser humano, com a sua habilidade de botar o dedo na hora errada, na coisa errada, também tem condição de derrubar a internet. Teve um caso típico, e é emblemático, cidade de São Paulo, um monstro. Uma companhia telefônica, contratada para prover internet para a cidade de São Paulo inteira, foram fazer a atualização dos equipamentos. O trainee foi lá e apertou o dedão errado. Cidade de São Paulo sem internet, 3, 4 dias. Inteira. Em que ano? Eu não lembro disso. Esse trainee nunca mais vai arrumar um emprego, né? Foi quando isso? Isso foi começo do 2003, 2002. Foi um caso típico. Você vai, né, dar um Google. A dependência ainda não era tão visceral, né? Não, o que é isso? Já tinha Americanas.com, que hoje está em outro... Não vamos falar de Americanas, né? Não está na época. Não está na época, não está na hora boa. Mas tinha e-commerce rodando para tudo quanto era lado. O B2B estava bombando, as relações de banco... não era na época dos bancos via disquete ainda, mas já tinha... Mas se eu quiser derrubar a internet do Brasil ou no Brasil, eu tenho que atacar o quê e onde? Você tá afim, hein? Você quer? Ideias. Você tá sanguinolento hoje, não, hein? Cara, imaginação que chama. Imaginação. A internet do Brasil, ela tem alguns nós, que são centros principais de concentração dos servidores que administram a rede toda. Isso está com o governo federal, está com o CNPq, está com o Instituto Nacional de Dados, Agência Nacional de Dados, não a Agência Nacional de Proteção de Dados, a Agência Nacional de Dados. E esse pessoal, eles têm o domínio do nó da internet no Brasil. A internet nada mais é do que um bando de computador espalhado, conectado, e no mundo inteiro isso se conecta por Wi-Fi? Não, por cabo de fibra ótica submarino. Então você tem cabo submarino correndo do Atlântico Sul para o norte, cruzando toda a parte do Pacífico e a parte do Atlântico para ir para a Europa, e esses grandes cabos vão interligando todas as regiões. Aí você tem uma malha, tipo um efeito pirâmide, que vai cascateando e vai pulverizando a quantidade de servidores até chegar no nosso micrinho que está lá conectado na internet. Ou essas crianças que também estão conectadas. E aquela coisa daqueles servidores monumentais e tal, um ataque a um servidor desse causaria um dano, sim, profundo, né? Ou não? Causa, mas tem crises cibernéticas mais drásticas.
E isso é uma coisa que a gente está começando a viver e está começando a ter cuidados maiores. Por exemplo, toda a parte de geração elétrica, seja nuclear, hidrelétrica, termoelétrica, você tem equipamentos que são controlados por alguns sensores, e esses sensores estão ligados à internet para medir carga, corrente, temperatura, seja lá o que for da operação daquela instalação produtora de energia. Se você desligar essas instalações com um ataque cibernético, e é a mesma coisa que atacar o teu telefone, só o protocolo de comunicação é que muda um pouco, você derruba tudo. Então, já no mundo, tem casos de ataques cibernéticos a hospitais, a governos. Governos é Secretaria da Fazenda, sim, Secretaria da Receita, Banco Central de Governos, tem vários ataques. O Pentágono já foi atacado várias vezes e tirado do ar, inclusive. Os americanos não gostam muito de divulgar isso. Criaram até uma parte de nuvem privada do Pentágono, né, só deles, para ver se eles conseguem bloquear esse tipo de coisa. Mas tem muita coisa para atacar que não precisa derrubar a internet, muito pelo contrário. É bom ter a internet ativa para você fazer os ataques via internet. Sequestra dados, o diabo, né? Hoje em dia, eu vejo, eu tenho uma filha de 2 anos que, né, como se diz, esse bichinho aí, ela domina perfeitamente. Escolhe o videozinho, passa, esse não, pula o anúncio, sabe exatamente como faz. A tendência, você acha que é piorar ou melhorar para as gerações futuras esse avanço da tecnologia, esse acesso muito fácil e muito rápido à tecnologia? Eu confesso que eu, como mãe, me vejo errada muitas vezes em deixar ela muito tempo na tela. A gente acha, é inteligente, está mudando a tela ali, mas, por um lado, isso não é legal. Você vê para as gerações futuras isso como um perigo, um avanço, é bom, não vai ser bom? Esse acesso muito fácil e rápido que essas crianças têm. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. E uma coisa eu posso garantir, nós estamos num caminho sem volta. Outro dia eu dei uma palestra, juntando isso que você estava perguntando com metaverso, que metaverso nada mais é do que eu, pessoa física, ser humano, poder estar interagindo em outras dimensões com vários outros espaços, tudo ao mesmo tempo. Não é, eu vou estar com óculos focado só naquele ambiente. Não, eu posso estar, conectado na internet. Tipo Matrix, assim, que pluga um cabo e eu estou conectado na internet. Não vai precisar botar nada na cabeça, mas a gente tem o que a gente fala hoje de IoT, que é a internet das coisas, né? Internet of Things. Isso nada mais é do que um conjunto de sensores que podem ampliar a percepção do ser humano. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu posso ter uma lente de contato que eu coloco no meu olho com chip, e essa lente vai me permitir filtrar outras radiações que não as que a gente tem do espectro visível. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ampliando a minha capacidade de visão para infravermelho, para ultravioleta. Ultravioleta eu vou ter que me proteger para não me queimar. Eu posso colocar um sensor no meu ouvido, tipo um fone, mas em miniatura, isso tudo está disponível hoje, que eu começo a escutar frequências que o ser humano normal não escuta. Então eu vou para frequências isso é muito louco, hein? Altíssimas. É como se eu tivesse incorporando sensores, aumentando o meu potencial de tato, de visão, de olfato, de memória, chips de memória a gente já tem, que coloca no dedo aqui, nesse vão do dedo, e você aumenta a tua capacidade de memória, armazenar dados. Daqui a um tempo nós somos robôs. É uma mescla, são os Borgs que o pessoal fala, né?
Vai existir daqui a algum tempo, isso pode ser, como nós estamos numa jornada exponencial de tecnologia, isso pode ser daqui a 10, 15, 25 anos. Mas as novas gerações, além de passar o dedo na tela, elas não vão precisar mais passar o dedo na tela. O olho, a cabeça dela já tem acesso a tudo isso. Aquela história, por exemplo, de eu vou conectar um chip na minha coluna ou no meu núcleo cervical para poder aumentar a minha conectividade, a minha percepção do universo, isso vai ser realidade daqui a algum tempo. Vai mudar a forma de aprender, a forma de ensinar, a forma de viver, a forma de se relacionar e deve ampliar o potencial do uso do cérebro do ser humano. Lembremos que a gente só usa 7 a 10% da capacidade cerebral. A gente não usa mais que isso. Então, você acabou de me descrever aqueles filmes ali dos anos 90, dos anos 2000, aqueles filmes futurísticos, né? Tem um filme do Stallone lá, que tava dormindo, eles acordam, não lembro o nome lá, que tem Ou seja, compre uma arma para enfrentar os ciborgues. Tipo isso, que aí tá todo mundo robotizado, isso é a tendência, então? Não vou usar a palavra robotizado, não vou usar a palavra robotizado porque parece que a gente está sem percepção, sem consciência, sem ética, sem religião, sem o conceito de julgamento de valores. Tudo isso nós vamos ter. O que nós vamos ter é um ser humano ampliado, um ser humano mais receptivo para um maior volume de análise de dados e ter maior condição de informação. Tem o outro lado da história, que é o que todo mundo fala. Trindade, mas isso vai estar disponível para todo mundo? Aí é que é a grande discussão. Quem vai ter acesso a isso? É quem pagar? É quem tiver poder aquisitivo? A outra briga é como será usado isso? Eu posso usar para criar nos filmes de eu vou criar o super soldado que vai ter o poder de virar o MacGyver lá. MacGyver é da minha idade, né? Se eu estou olhando a seleção de 82 ali, estou embasbacado com a seleção. Mas o cara vai poder fazer tudo, vai ser o Homem de Ferro lá, que está com a armadura dele, que vê tudo e que está conectado com o Jarvis lá e o computador fala com ele. Mas o cara vai ter que ser bilionário para poder fazer isso ou eu vou dar acesso a todo mundo? Essas questões, aí é onde entra o nosso lado humano. Nós vamos ter que ter muita consciência. Vai ter que ter muita discussão sobre quais são os valores e princípios éticos que vão permitir o acesso a esse tipo de tecnologia, a essa informação. Porque, senão, aquilo que a gente viu em Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, em George Orwell, que todo mundo... George Orwell está sendo lembrado hoje em dia por causa do grande olho, né? Aquele cara que vê tudo, que comanda tudo e tem conotações outras políticas por conta disso. Mas o controle da sociedade pode ser feito através dessa sensorização. Do mesmo jeito que eu vou hackear um computador... Imagina que, quando você estiver sensorizada, eu posso hackear você. Lá. Ler seus pensamentos, né? Os pensamentos de alguém, coisa que eu valha. Eu não vou ler, eu vou induzir ela a pensar o que eu quero, do jeito que eu quero. Até lá não estou vindo para viver isso, não. Sai fora. Isso é muito, muito crazy. Isso abala para os mais... Outro dia eu falei isso na palestra, quase fui excomungado, mas abala até as crenças religiosas. Porque eu posso abalar a fé. Se você tem o poder de entrar na mente de qualquer pessoa... Mas isso nós estamos falando lá na frente. E não se sabe... quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Convenção de Haia para dizer quais são os grandes crimes contra a humanidade, o que é que vai poder acontecer, o que não pode, e os direitos humanos, e foi estruturado tudo. Mas isso numa época antes da época da informação. Nós estamos na transição agora, a gente já sabe que a arma nuclear não pode, a arma química não pode, mas não tem nada que nos regulamente frente ao uso futuro
de informação. Agora nós estamos engatinhando com a Comissão Europeia, né, definindo o GDPR, isso já tem mais de 20 anos. Recentemente no Brasil, a Agência Nacional de Proteção de Dados começou a criar a Lei Geral de Proteção de Dados do país, mas esse negócio é desse tamanhinho num oceano, porque o potencial do que tem que ser desenvolvido e explorado para a gente poder conviver numa nova sociedade, com novos parâmetros e novos hábitos e novos valores, porque as profissões vão mudar. Não sei se vocês lembram, tem um filme que é muito engraçado, e outro dia eu projetei uma parte do filme, que você não tira mais férias. Você entra numa clínica, deita, o cara te conecta um sensor do teu cérebro e você tem a sensação que está tirando férias. E aí, esse é um filme do Schwarzenegger também, antigo para danar, mas fazendo referência aos filmes, tudo isso que foi idealizado, a gente vê. Júlio Verne escreveu um monte de coisa que está tudo sendo materializado hoje. Então, ficção científica tem umas coisas interessantes. Cara, e a guisa do que você está falando, inteligência artificial, você acha que é possível um dia uma inteligência artificial adquirir uma consciência sobre-humana? Uma consciência, assim, capaz de emular naquela coisa digital sentimentos, assim, de ganância, de poder, disso, daquilo outro? Tipo a Mega? Você assistiu a Mega agora? Não vi, cara. Você assistiu Mega? É Você nesse assistiu esquema? Mega? Assisti. É tipo Mega. Porque ela cria uma consciência, né? A mulher coloca lá o chipzinho e tal, e ela vai criando aquela consciência. Ela tem a consciência de que ela tem que proteger a menininha. Então ela vai fazer isso a qualquer Sabe que eu não vi, cara, verei. É legal. Mas a resposta para a tua pergunta, vamos à la Jack, né? Por partes. Primeiro vamos entender que o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é você treinar um algoritmo num computador e esse computador, entendendo o algoritmo, como é que ele entende o algoritmo? Você dá um banco de dados para ele e fala, isso aqui é o resultado correto, isso aqui é o resultado errado. E aí ele vai associando, ou por imagens, ou por sons, ou por símbolos, ou por código, ele vai assimilando e vai melhorando a sua capacidade de interpretação. A inteligência artificial, essa palavra eu não gosto muito, eu gosto mais de machine learning, é aprendizado de máquina, porque a máquina ela não é inteligente. E aí tem um problemaço, que é o aspecto ético-jurídico, porque quem programa inteligência artificial é um ser humano. A máquina ela pode, com uma quantidade de programas embutidos, aprender a linguagem e fazer os seus próprios programas. Mas ela tem que ter uma base muito grande para ter esse aprendizado. A gente não chegou lá ainda. É a tal história quando você entra na... essa é famosa, né? Que você pede salmão no rio. E pede para mostrar fotos de um dos algoritmos famosos aí de inteligência artificial. Ele te mostra um prato de salmão feito, não o peixe in natura, mas o prato num rio, subindo um rio. Porque para ele, o salmão pode ser o salmão cozido, o salmão cortado ou o salmão peixe. Ele não tem esse discernimento. Você tem que ensinar para a máquina e dar uma biblioteca do que é salmão peixe, uma biblioteca do que é o salmão cozido, uma biblioteca do que é o salmão já embalado, fatiado, para ele ir aprendendo o que é. Falar que a máquina vai fazer todas as sinapses e todas as conexões, até as sentimentais e as interpretativas, que o nosso cognitivo realiza, a base de dados vai ter que ser gigantesca. Vai ser a curto prazo? Talvez não, porque a gente não tem tecnologia, nós precisamos ainda de outras coisas. Eu preciso da computação quântica, ficar disponível e barata para todo mundo, porque hoje um computador quântico ele existe. Em vez de ter, para quem não sabe o que é um computador quântico, por favor. Computador quântico, o computador nosso, assim como essas crianças aqui, os celulares, eles são um circuito eletrônico com um monte de chip.
Esse chip é à base de silício e ele é fabricado bonitinho numa linha de montagem e reproduzido. O computador quântico é um mini reatorzinho que você armazena energia e essa energia ela é interpretada como 0 ou 1 e este 0 ou 1. O que é o zero? É a previsão da onde um elétron possa vir a estar segundo, aí eu vou usar, né, já que eu sou físico, tem que falar, segundo a equação de Schrödinger, você tem que dizer qual é a probabilidade de um elétron se encontrar naquele determinado ponto. Se for verdade, é 1. Se for negativo, é 0. E esse 0 ou 1 o computador usa para fazer conta, como se fosse um ábaco antigo. Só que ele é um monstrengo do tamanho dessa sala e o computador ele precisa primeiro ser reduzido de tamanho, aumentado em escala para a gente, mortal, poder usar esse computador em casa e aí começar a alimentar essas bases de dados e ter volume de dados para processar tudo isso. Quem tem computador quântico hoje? Grandes empresas, IBM, as monstros do mercado de tecnologia, elas rodam informações em computadores quânticos. Mas essa tecnologia ela precisa ser desenvolvida. Vai demorar aí provavelmente mais uns 30, 40 anos brincando. Depois disso, aí tem que disseminar a tecnologia para as pessoas. O celular, por exemplo, demorou, se não me falha a memória, demorou de 5 anos e meio a 7 anos para ultrapassar seus 100 milhões de usuários. Um computador quântico vai demorar aí, depois que for lançado, provavelmente uns 3 a 5 anos para estar na casa de todo mundo. E aí, do mesmo jeito que a gente compartilha o WhatsApp hoje, essas máquinas vão falar entre si. E aí sim, com essas máquinas todas, falando entre si, com poder de processamento, com mais instrumentação, usando nós, humanos, instrumentados no metaverso, aí a gente tem uma base de dados de sentimento, de análises, uma base cognitiva, uma base de crenças, para poder ensinar algoritmos do que é o poder de tomada de decisão. Mas, cara, nós estamos longe disso. Até lá, muita água vai correr, né? Até lá, eu acredito que o ser humano vai ser muito melhor do que é hoje. Tomara. Porque tomara, hoje é bom não ter isso em mãos. Não. Não dá para ter isso na mão da garotada. A gente não está conseguindo ter o 5G funcionando, então quem dirá, né? Ter isso aí na mão do Então, povo. precisa 5G disponível. Eu não vou nem falar 5G, já tem pesquisa do 6G, tá? Sim, mas a gente mal tem 5G. A gente não... Quer dizer, a 4G e a 3G nem tá funcionando direito ainda. O 3G a gente engatinha de vez em quando para falar cadê essa desgraça desse sinal. Mas quando chegar no 6G, aí nós estamos podendo começar a brincar de transferência de dados nesse volume de banco que a gente está falando, né? De volume de informação. Sim. Mas verdade, vem cá. O que é metaverso? Quem inventou isso? Quem deu o start inicial desta poronga? Por favor, esclareça-nos. Metaverso, quem falar que vai definir o metaverso, eu truco. Porque metaverso ele é um conceito fundamentado em várias tecnologias. Então você precisa do que a gente chama de Web 3.0, que é a evolução da internet. É a internet com alto poder de processamento e alto poder de transmissão de dados. Então eu preciso de 5G, pelo menos, preciso de 6G, preciso de uma computação em nuvem, preciso de servidores distribuídos em rede, com uma altíssima conectividade, preciso de inteligência artificial, preciso de uma coisa que é básica, que quase ninguém fala, que é blockchain. O quê? Blockchain, cadeia de blocos. É, na verdade, um conjunto de informações autenticadas por várias pessoas da rede que dizem que aquela informação é fidedigna. É a base das criptomoedas.
É a base do Bitcoin, é a base da Ethereum e de todas as criptomoedas que estão existindo, elas são fundamentadas em blockchain. É uma tecnologia que eu falo para você, olha, isso aqui é preto. Aí vem a Cristal e fala, isso aqui é preto, eu estou autenticando que isso aqui é preto. Daí vem o André e fala, isso aqui é preto. Daí vem o Augusto e fala, isso aqui é preto. E isso em rede, todo mundo vai dizendo, não, isso é preto, e vai autenticando, assinando digitalmente, com sua assinatura digital, e isso vai formando uma cadeia de decisão que atesta que essa cor aqui é preto. Atestar isso significa dizer que eu, Trindade, quando vou para um ambiente digital, sou eu, Trindade, digital naquele ambiente. E que posso me duplicar em diferentes metaversos e posso conviver em diferentes ambientes. O metaverso, ele tem a sua fundamentação nos jogos. Todos os grandes jogos, vai ter gente que vai falar, não, mas isso aí vem da época do mídia lá atrás, quando o Facebook, antes de ser Facebook, queria formar uma sociedade que era o social media, que era o Orkut evoluído. Tem gente que não sabe nem o que é Orkut, né? Mas é o Face dos velhos. Basicamente é isso. Bem isso, saudade das minhas comunidades. Das minhas comunidades. A minha mãe avisou, bem que a minha mãe disse. As minhas comunidades. A minha preferida era, será que o Supla faz sexo em inglês? Ai, que saudade. Eu fico imaginando os posts da comunidade, porque isso ia ser lindo. Saudade do Orkut. Mas tudo isso, pegando o mundo dos games... Por que o metaverso só está vindo agora? Porque, primeiro, ficar num ambiente com baixa resolução gráfica, você ficar vendo as coisas tudo tremida, é um saco. Né? Uhum. Então, você precisa ter imagem em alta definição. Para ter imagem em alta definição, você precisa ter algoritmos que tratem imagens, programas de computador que tratem imagens e placas de vídeo que deem sustentação ao tratamento de imagem em alta resolução. Porque senão o metaverso é um saco. Você vai ficar num ambiente que está tudo quadradinho e você não aguenta ficar 15 minutos com uma coisa errada e você olhando aquilo. Só para concluir, o metaverso não pode depender de um óculos, porque ninguém vai ter saco de ficar com aquele óculos na cara, e esse é o furo do Zuckerberg, porque ele está apostando no óculos. E ele está derrubando a Meta por conta disso. Ele até mudou o nome da Meta, né, para juntar Instagram, Face, WhatsApp, para Metaverso, e aí tentar puxar a sardinha para o lado dele. Só que as empresas de game foram mais rápidas. E as empresas de game têm a garotada, que é a molecada digital, que já não tecla mais. Se tecla feito uns robozinhos no celular, porque essa garotada já nasce conectada na tela. E aí eles não querem mais esses óculos e essas coisas. O mundo dos games, você pode ter game 3D, você pode ter... jogar em rede com o pessoal que você nunca viu na vida. E aí o pessoal se tocou e falou, pô, se eu posso botar uma galera para jogar, eu posso botar uma galera para discutir, posso botar uma galera para aprender, posso botar uma galera para comprar. E aí vem, por conta da base de criptomoedas, de blockchain, vem o que a gente chama dos elementos digitais não fundíveis, os NFTs, que na verdade é você ligar o mundo digital com o mundo crítico, dando valor em grana para o que pode ser comprado ou não e como é que você tira do mundo digital e consome no mundo real. Então tem a moda, alavancou logo de cara, né? Então você pega Gucci, Cartier, qualquer grife de moda, os caras lançaram coleções digitais para você usar no seu mundo digital. Só que depois eles falaram, não, se você comprar aquilo por X mil dólares,
você pode também ter um benefício no mundo real e você vai ganhar alguma coisa no mundo real. Aí tem empresa de cerveja que já fez programa, aí tem até Fórmula 1, cara. Você tem uma comunidade no metaverso que você é uma comunidade só de Fórmula 1, para quem gosta do esporte. Você acompanha o treinamento dos pilotos, acompanha o dia a dia dos pilotos, anda nos carros virtuais como se fosse jogo. E no mundo real, você recebe uma série de benefícios para ir para os paddocks antes das corridas, para ir para press release com os caras, para abertura de imprensa. Tem uma série de coisas que essas comunidades do mundo virtual dão benefícios no mundo real e estão levando a galera para o mundo digital. Já existe gente hoje vivendo, sei lá, 24 horas dentro dessa ficção digital? Não. Não, né? Não tem. Tem uns caras que... o maior tempo de conexão e exposição do que a gente viu, pelo menos do que se tem notícia nos diferentes ambientes de metaverso, é um cara que ficou conectado 3 horas, 2 horas e meia. Numa plataforma. Numa plataforma. E essa plataforma, ele se conecta com outras pessoas. Qual é o legal disso? É mais ou menos... Metaverso, eu brinquei outro dia com uma amiga minha. Ele é um misto de Matrix com Avatar com Homem de Ferro. Você junta tudo, dá mais ou menos o que é o metaverso. É você ter vários eus em outros ambientes, em outros mundos e realidades, todos conectados na mesma consciência, que é a minha. Então eu não tenho um avatar no metaverso, eu posso ter N avatares. O problema do metaverso hoje é justamente esse. Como é que eu populo o metaverso? Porque o metaverso está lá. Pois é, e qualquer pessoa, tipo eu quero entrar no metaverso. Como que eu faço para entrar no metaverso? Tem várias portas de acesso. A mais comum é via jogos. Você pegar um jogo via Roblox, por exemplo, ou Fortnite. Fortnite é um metaverso. Você entra lá, você vai ter, dependendo do ambiente, você vai ter acesso a shows, você vai ter acesso a Havaianas, marca brasileira. Ela botou uma ilha Havaianas dentro do Fortnite, porque qual é o saco? Eu estou jogando, eu, você e o André, nós estamos lá jogando em rede, cada um na sua casa. Fortnite é aquele de tiro, o de tiro, né? Isso. Você joga essas porcarias, André? Não, de vez em quando não tem tempo, não. Só para... Mas eu vejo a garotada e de vez em quando a gente tem que olhar, né? Tem que se manter atualizado, claro. Então... Mas tem outros jogos que eu acho mais legais. Mas Fortnite é legal também. Qual é a desgraça? Você está jogando em rede, você precisa de um banheiro. Você tem que parar o jogo, pausar, e quem está do outro lado lá não vai ficar de braço cruzado falando, pô, cadê o Trindade que não volta aí? O desgraçado me deixou aqui, eu estou jogando. Então, o que fizeram? Se você sai do jogo, você conquistou uma pontuação lá, quando você sai, você perde aquilo. Então você não pode sair do jogo. Aí o que a Havaiana sacou? Não, meu amigo, você vem para a minha ilha, dentro do Fortnite, que eu vou te dar um chinelo digital Havaianas, que vai ser desenhado para você, você vai ficar aqui descansando, tua pontuação está garantida no jogo, e aí você vai fazer o que você quiser, vai almoçar, vai no banheiro, vai estudar, e o seu eu digital e o seu eu digital está lá na ilha da Havaianas. Qual é a conexão com o mundo? Que você desenha o tipo do chinelo que você quer para estar lá. Só que você pode pegar aquele desenho, ir numa loja da Havaianas e falar, faz esse para mim que eu quero usar em casa. Isso é tão genial quanto patético, mas é mais genial. Mas é extraordinário mesmo. Pirâmide de Maslow, manja? Você tem que explorar as necessidades humanas, desde as básicas, que são as fisiológicas, até o topo da pirâmide, que são as intelectuais. Então você tem pirâmide, as primeiras necessidades, eu preciso dormir, comer, preciso fazer minhas necessidades fisiológicas. Depois eu preciso me locomover, preciso satisfazer frio,
tem sensações de desconforto. Então, aí entra roupa, entra abrigo, entra casa. Para me locomover, entra carro, ônibus, metrô. Tudo isso eu posso, entendendo as camadas da pirâmide de Maslow, que são 7 camadas, até chegar no bem supremo, que é como eu desenvolvo o meu autoconhecimento, como eu desenvolvo a minha satisfação pessoal através de conhecimento, através de desenvolvimento para a sociedade, etc. Todas essas camadas eu posso levar para o metaverso. E lá no metaverso eu começo a tratar isso materializando para dar prazer para quem está lá dentro. Prazer no sentido, ou é um jogo, ou é um show de rock, ou é, para quem gosta de sertanejo, um show de sertanejo. Para quem gosta de pintura, o cara vai ter uma entrevista com o avatar do Van Gogh, ou do Da Vinci, e o cara vai discutir as ideias, como é que você criou esse quadro, como é que não sei o quê. Baseado em quê? Em inteligência artificial, que estudou a vida desses grandes gênios, e constrói uma base de conhecimento para poder interagir com alguém. Então, museu, show, tudo que a gente tem tudo que você possa imaginar do mundo real, você pode jogar para dentro do metaverso e ganhar dinheiro. Então, nós podemos fazer esse podcast dentro do metaverso com os 500 tops radialistas da humanidade que já passaram por aqui e que a gente gostaria de falar com esses caras. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me veio aqui na cabeça. Se ela for muito idiota, você me desculpa. Não tem pergunta idiota. Pergunta idiota não existe. Não, é porque, assim, eu tenho mania de assistir alguns seriados policiais e tudo mais, e me lembrei agora de se eu não me engano, foi o Law and Order, que o crime foi cometido no mundo do metaverso. Porque lá nos Estados Unidos é mais avançado, então o metaverso já existe lá há muito tempo, né? O crime foi cometido dentro do metaverso. Um assassinato foi cometido dentro do metaverso, que acabou se transferindo para o mundo real, onde a pessoa que era no metaverso morreu lá dentro, e eles acabaram descobrindo que ela morreu aqui. Que a pessoa que matou ela no metaverso matou ela aqui. O crime pode ser cometido dentro do metaverso, ele pode, sei lá, ter uma consequência... Deu para entender a minha pergunta? Não, dentro do que a Cristal falou, por exemplo, o sujeito que adquire um iate numa plataforma de metaverso, eu vou lá, roubo o iate dele. E aí, faz como? Porque aquele iate custou dinheiro, né? Se tudo eu posso transferir para dentro do metaverso e de lá eu tirar um benefício daqui, e um crime? Então, vamos primeiro para a parte do iate, que é mais fácil. O iate, ele é um bem que está dentro do metaverso que o cara pagou em criptomoeda, pagou em alguma coisa. Ele perdeu. Então, esse crime de roubo no metaverso pode existir. É um crime cibernético que a gente não tem nem lei para isso ainda e vai precisar ser instrumentado todo o ambiente jurídico de como vai funcionar essa bagaça lá no futuro. Até roubo de identidade. Você está falando roubar um iate, mas imagina roubar o teu avatar. Sim. Que é mais louco ainda. Da transposição agora do que sai do mundo digital para o mundo real, aí vai depender da loucura do cidadão, né? Porque se o cara for paranoico, tipo o que o episódio do Law and Order aí se predispôs a apresentar, é possível que ele acredite tanto naquilo que ele queira transpor na mente dele que ele está num outro universo e que esse universo nosso real é o metaverso e não o universo real dele era... Então, é como se ele trocasse de posição e viesse realizar o crime aqui. Ele vai ser penalizado, óbvio, né? Aí tem lei aqui no nosso mundo real para isso. Vai ter que ter investigação, vai ter que ter uma série de coisas. Não existe relação causa e efeito, exceto na cabeça do cara. Aí é a psique dele que está dizendo que ele cometeu um crime no ambiente digital e que esse crime também tem que perdurar e existir no mundo real. Mas eu não vou falar que é impossível, porque a cabeça do ser humano é super complexa. Esses grandes psicopatas que a gente vê, né, serial killers, os caras podem pensar uma coisa dessa. Mas acho que não estamos nem preparados para isso.
Esse é um episódio que eu não vi, eu vou até buscar, porque esse especificamente eu não vi. Não digo que é impossível, porque no fundo depende da cabeça do cidadão. Se o cara é crazy, loucaço, ele vai ser loucaço lá e loucaço no mundo real. E, cara, ao longo das suas respostas, você deu vários e vários exemplos disso, como um negócio que... Isso aí é um pulo do gato, né, cara? Uma ilha da Havaiana no meio de um jogo, o cara vai lá descansar, quiser comprar uma sandália, essa sandália pode se materializar no mundo real, né? É uma coisa louca, uma coisa louca. Tem uma cerveja, você gosta de cerveja, né? Pouquinho. Pouquinho. Com álcool, de preferência. Cerveja sem álcool eu também engulo, mas com álcool é melhor. E tem uma marca de cerveja que ela criou um rótulo específico para o metaverso. E para o cara que assinava a campanha dele, comprava esse rótulo no metaverso, ele ganhava um kit de colecionador no mundo real, que a cervejaria mandava entregar na tua casa, com aquele rótulo e com aquela cerveja. Só que aquilo era só para você, porque você criou aquela cerveja com aquele rótulo. Então a cervejaria começou a customizar para cada um que entrasse no metaverso um tipo de cerveja que ele teria lá e a cerveja no mundo real. Detalhe, para essa cerveja valer grana no mundo real, você tem que vender o rótulo da cerveja no mundo digital. E quando você vendesse lá, você entregaria a posse. É como se eu estivesse comprando o cara te entregasse a escritura da casa, e quando ele te entrega a escritura, a casa passa junto para outra pessoa. Ó que louco. Cara, isso é muito louco. Não tô gostando desse metaverso, não. Esse trem tá muito... Não, eu ia perguntar para você, muito futurista. Trindade, quais as profissões que vão rachar de ganhar dinheiro com o metaverso? Mas, bicho, as possibilidades são infinitas, né? Cara, é impressionante. Tudo. A gente vai se reinventar. O que vai acontecer é que todas as profissões vão se aproximar mais do digital. Então, até você vai falar de uma profissão que, para mim, já está parando de existir, que é cobrador de pedágio. Sim. É uma profissão que não tem mais, ascensorista. Não tem mais, né? Cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus. Essas profissões... Daqui a pouco acaba o motorista também, né? Já está com a vida contada. Motorista de caminhão, na Alemanha, já tem várias estradas que os caminhões são autônomos já. E eles são todos sensorizados para levar carga em... Não precisa dormir, mais barato, não precisa descansar, vai direto, não tem Você não para por jornada, não para por nada. E você só roda 24 horas por dia com frota autônoma. Essas profissões podem voltar a existir no metaverso, reconfiguradas com uma capacidade de autorização. Por exemplo, o que é o ascensorista? É o cara que te permite ir de um andar a outro. Ele pode ser uma entidade autenticadora para a evolução de nível de game. Então você tem um ascensorista de níveis de games. É o cara que ele controla o teu jogo, ou controla o teu conhecimento, ou controla as tuas aptidões no ambiente digital. Então você pode ter, sim, algumas profissões que no mundo físico deixaram de existir e vão passar a existir no mundo digital. Assim como o cara que é o assessorista de... O assessor, na verdade, não é assessorista, o assessor de campanha, de marketing. Esse cara ele vai ser o assessor do mundo digital. Ele vai cuidar não da minha imagem, mas da imagem dos meus avatares nos diferentes ambientes digitais que eu estou. E esse foi esse gênio chamado Trindade, esse cara aqui, realmente fascinante. Cristalzita, até beijo. A próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Curtam, compartilhem. Esse foi o Saideira desta. Que dia é hoje, Cristal? Hoje é sexta. Sexta. É verdade. Sextamos, né? Sextou. Vamos pro álcool, vamos pro uísque agora. É isso aí. Tchau, fui. Que Deus nos proteja. Beijão. Valeu, galera.